Quem não se importa com o tempo gráfico mensal do Bitcoin não vai entender o movimento que está por vir, hein? Bem-vindo ao canal Investida 01. Essa é a estreia do nosso quadro de análise técnica do Bitcoin. E aqui nesse quadro, analisaremos a ação do preço do Bitcoin em seus mais variados momentos e tempos gráficos diferentes. Nesse caso, estamos vendo na tela o tempo gráfico mensal, ou seja, cada barra vertical que você está vendo representa o período de um mês. E sim, a partir do tempo gráfico mensal, nós conseguimos entender o maior contexto de todos os outros tempos gráficos do Bitcoin, ou seja, tempo gráfico semanal, diário, de 4 horas, 1 hora, todos seguem o contexto macro, o contexto principal que vem do mensal, dessa história que o tempo gráfico mensal nos conta, e pouquíssimas pessoas sobem até esse período para tentar fazer a sua leitura e análise. Bem, segue a nossa análise para entender melhor o que eu tô querendo te dizer. Eu vou te contar uma história desde que o Bitcoin está sendo contado aqui no TradingView, ou seja, desde 2017. Nosso primeiro evento foi esse topo aqui em dezembro de 2017, em $19.800. A partir dele tivemos um movimento para baixo de correção que seguiu até esse fundo com $3.150 aqui em dezembro de 2018. Depois disso, mais um movimento de alta, consolidado aqui nesse topo descendente, ou seja, mais baixo do que o topo anterior, formado em junho de 2019, na altura de $13.970. E a partir daqui, a coisa fica interessante para quem tem interesse em ver o preço subindo. Bom, você deve estar confuso sobre o que representam topos e fundos e por que eu estou marcando essas referências aqui no gráfico. Eu te conto que é aqui que a gente consegue traçar qual a tendência de preço do Bitcoin. Então vamos lá, se a gente tem a partir de um topo, um fundo e um topo mais baixo do que o anterior, a gente já entende que existe uma certa fraqueza, uma certa fragilidade dessa força compradora, que é um prato cheio ali para um ataque da força opositora, no caso, as forças vendedoras. E a grande probabilidade é, a partir de um topo descendente, que a gente tenha um fundo descendente. E se esse fundo ele não perde o fundo anterior e se forma num fundo ascendente, ou seja, mais alto do que o fundo anterior, repare, este fundo aqui em março de 2020 foi formado em $3.780, um pouco mais alto do que o fundo anterior, formado em $3.150. E isso já mostra ali um certo esgotamento das forças vendedoras que não conseguiram levar o preço mais para baixo. E a partir do momento que as forças compradoras conseguem levar o preço acima da referência anterior, ou seja, esse topo em 2019, repare, quando a gente conseguiu levar esse preço para cima, nós damos ali um sinal muito forte de compra, né? Significa que a força compradora realmente conseguiu aliados e dessa vez está convidando ainda mais novos aliados para seguir rompendo para cima. No mês seguinte, né, em dezembro de 2020, houve mais uma grande subida, rompendo inclusive uma referência anterior, que tenderia a ser, de fato, uma resistência. Não tão importante quanto essa, né? Porque assim a gente consegue perceber esse pivô de movimento que o preço fez. Quando a gente tem um pivô para cima, ou seja, rompendo o anterior, significa que a gente está numa tendência de alta, tá?
Claro que existem outras formas de validar ainda mais essas tendências, mas isso fica para os vídeos adiantes, porque aí eu precisaria entrar no tempo gráfico semanal. E aqui a minha proposta é hoje ficar somente no que o tempo gráfico mensal nos conta. Bem, seguindo, nós vimos essa grande tendência de alta que aconteceu até esse topo de 2021, em abril de 2021, que o preço chegou em $64.800. Foi uma bela subida. E aqui a gente começa a fazer o restante da análise. Repare que demoraram vários meses para eu conseguir esse movimento de alta. Foi muito forte. Porém, em apenas 3 meses, o preço já recuou bastante, indo de $64.800 para $28.800. Foi uma bela devolutiva também ali, um contra-ataque violento das forças vendedoras. Porém, o preço ainda continuava muito distante do fundo anterior. Então esse daqui é um fundo ainda ascendente. Ou seja, por mais que tenha devolvido muito desse movimento de alta, ainda estamos saudáveis. Mas já com um sinal de alerta para essa grande devolutiva. Repare que nos meses seguintes existe ali uma prorrogação, né? O preço de repente rompe aqui em outubro de 2021 a referência anterior, chegando até os $67.000. Poxa, né? O mês fechou, ou seja, né? Nós tivemos aqui o preço de fechamento em $61.299. Ele fechou abaixo da referência anterior, que foi esse evento de topo em 64.854. Aqui a gente já tem uma grande demonstração de fragilidade da força compradora, ou seja, né, mais uma vez, quem tem interesse em levar o preço para cima. Por que nós vemos aqui essa grande fragilidade? Olhe para o gráfico e imagine um tabuleiro de xadrez, ou até um campo de guerra. Uma vez que o exército que está atacando, né, que as tropas de ataque conseguem romper ali um portão, né, conseguem adentrar numa base inimiga e eles não avançam, não continuam avançando, alguma coisa tem de errado. Ou eles esgotaram as forças, ou realmente eles não têm mais condições de seguir. A gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas a gente sabe que esse motivo existe e ficamos muito atentos a ele. Esse é o nosso primeiro grande ponto de observação, um topo rompido sem continuação. Guarde bastante esse termo. E aqui no mês seguinte, em novembro de 2021, o preço subiu ainda um pouquinho mais, chegamos até os $69.000. Mais uma vez ele, com muito esforço, foi acima do topo anterior, né, formado aqui em 64.800, rompeu a referência do topo do mês anterior de 67 e mesmo assim ainda não deu continuidade, fechando dessa vez no vermelho, aqui no preço de $56.900. Grande sinal de alerta. Isso daqui já estava mais do que claro, uma fragilidade absoluta da força compradora, que, mais uma vez, é um grande prato cheio para a força vendedora atacar. E assim fizeram, levaram o preço com violência para baixo. $32.900 aqui em janeiro de 2022. O que já mostra pra gente uma proximidade muito grande com o fundo anterior, que foi esse de junho de 2021. Então, se traçarmos aqui uma distância, isso daqui está muito mais perto daqui do que daqui. Ou seja, o preço se distanciou muito do topo e se aproximou muito do fundo anterior. Ainda num movimento de fundo ascendente, mas já com essa fragilidade. E não é uma fragilidade solta, à toa. Nós já tínhamos identificado anteriormente essa fragilidade de rompimento sem continuação, e agora esse segundo ponto, que foi um fundo muito próximo do fundo anterior. Obviamente o preço tentou subir novamente nas forças compradoras um pouquinho mais para cima,
mas formamos aqui um topo muito próximo deste fundo anterior e mais distante do topo anterior, o que denota de fato uma possível movimentação contrária, um possível pivô de baixa. E assim aconteceu. Partimos do topo histórico, um fundo ascendente, porém muito próximo do anterior, um topo muito baixo, né, que não teve muita força das forças compradoras, e a força vendedora nem precisou de tanta força assim para levar o preço super para baixo, até aqui em novembro de 2022, mostrando ali que 2022 foi um ano muito vermelho, né, com muitas forças ali vendedoras em cima das compradoras. Puxa, né, que balde de água fria. Tava todo mundo aqui em novembro de 2021 esperando pelos 100 mil dólares, que era ali o que tava na boca dos youtubers, né? Todo mundo estava esperando isso, porém ninguém estava olhando para o tempo gráfico mensal desta forma. Que agora nós formamos esse fundo em novembro de 2022 na altura dos 15.500 dólares, arredondando, né? E já tivemos aqui, obviamente, uma bela movimentação de alta, né? Já chegamos a mais de 100% de lucro, considerando que você comprou lá no fundo e vendeu no maior topo deste ano de 2023, que mostra pra gente que realmente os compradores, né, já estão ali com alguma força, né, já estão realizando algum movimento muito significante de alta. E seguindo na análise, nós formamos aqui um topo no mês de abril de 2023, né? Porque olhando nos tempos gráficos menores, né, no caso no semanal, nós enxergamos um pivô de baixa, que de fato confirma que este evento aqui em 31 mil dólares foi o topo do tempo gráfico mensal. E tivemos logo depois um breve rompimento de máxima, que não era a maior probabilidade, levando o preço para cima, mas obviamente já um pouco com uma aparência um pouco mais complicada, um pouco mais imprevisível, né? Típico de movimentação indecisa. E, claro, mais um rompimento sem continuação, vocês já sabem que é um prato cheio para a força opositora, no caso a força vendedora, levar o preço para baixo novamente. E assim eles têm feito. E esse rompimento de máxima invalida o topo anterior. Então ainda, de fato, não conseguimos muita coisa nesse sentido, né? Esse daqui deve ser o novo topo do tempo gráfico mensal, que ainda precisa de algumas confirmações para a gente bater o martelo. Aqui, o que estamos esperando, né? O que a força compradora está esperando? Que se faça um movimento natural de um pivô de alta. E aí sim, caso a gente consiga em alguma região por aqui confirmar esse fundo no tempo gráfico mensal e levar o preço acima de 31.300 e 400 dólares, formaríamos esse pivô de alta, que seria um grande chamariz, né? Que seria uma inversão de fato de tendência no tempo gráfico mensal e convidaria muitas forças aliadas aos compradores para, com credibilidade, levar esse preço para as alturas novamente. E aí a gente espera mais movimentos, mais pivôs de alta para tentar romper esses 69 mil dólares, né? Bem, em análise técnica, é assim que nós entendemos a leitura do contexto, a leitura das probabilidades e tudo que o tempo gráfico mensal pode nos contar. Se você concorda, se você discorda, se você vê mais informações, conta pra gente aqui embaixo. Lembrando que aqui é uma análise muito pura, né? Eu nem tô colocando todos os indicadores que nós usamos, que são pouquíssimos por sinal, só fazendo uma leitura da história que os candles nos contam, né? Ou seja, a história que as velas, que os topos e fundos nos mostram, ok?
contando para você aqui o que precisa acontecer para a gente de fato bater o martelo nessa subida. Vejo pouquíssimas pessoas dizendo que o tempo gráfico mensal ainda está em tendência de baixa. E aqui eu provei para você que sim, ainda estamos. E o que a gente precisa que aconteça para de fato inverter essa tendência. Ficamos por aqui, acompanhe nossas redes sociais aqui na descrição e um abraço, até mais!